Fala, rapaziada! O Enem mudou. Quer dizer, não exatamente, mas eu vou explicar isso daqui. E seria muito legal se eu tivesse uma intro ou alguma coisa, mas não, já falei. Esse canal é sem edição, canal cru. Então vamos lá. O Enem mudou. Mudou. Tecnicamente mudou. Mas deixa eu abrir pra falar quais foram as mudanças do Enem atual. Primeiro, lembram do que aconteceu no ano passado? Que quem já fez a prova a partir do terceiro ano do ensino médio, que já concluiu o terceiro ano, no caso, eles podem, se eles fizeram mais de uma vez o Enem, reutilizar essas notas. Deixa eu pegar alguma imagem aqui. Deixa eu só vou dar só uma pausinha para eu organizar um mapa mental aqui, para todo mundo conseguir acompanhar melhor. Pronto, agora um pouco mais organizado. Vamos explicar o que mudou no Enem. Explicando isso como um aluno do Enem, que vai fazer o Enem esse ano, que minha nota do ano passado não vai ser considerada, afinal foi a prova que eu fiz no segundo ano do ensino médio, e eu tô tão fodido quanto qualquer pessoa que vai fazer o Enem esse ano. Mas tentei entender bastante todas as questões, perguntei para professores, pessoas que tiveram nas reuniões do INEP atuais, para entender o que é que vai mudar nesse Enem. E a parada é a seguinte, vamos lá. Eu vou abrir aqui um mapa mentalzinho bem básico que eu montei e pronto. O que a gente tem de diferente? Deixa eu só ver como tá minha câmera. Tá ok. Tá. O que a gente teve de mudança? Primeiro, ano passado, o SISU 2026 será diferente, onde basicamente você pode usar as notas dos seus 3 anos que você fez, desde que você já tenha completado o ensino médio. Ou seja, se você tirou 800 na prova, se você tirou 900 na prova de matemática em um ano, e no ano seguinte você tirou 700, você, se já concluiu o ensino médio nessa prova que você tirou 900, você pode pegar essa nota de 900 e colocar na sua nota atual. Mas se você tirou, por exemplo, 900 em matemática no ano passado, mas tirou 500 em natureza, e nesse ano você tirou 800, você encaixa a sua nota de 800. Então você pode encaixar as suas maiores notas por matéria. Na prática, se você em um ano tirou 900, 800, 780 e 750 na sua média, uma média absurdamente alta, mas você teve um problema na correção da redação, você não conseguiu terminar a redação a tempo, e aí acabou tirando 600 na redação e não conseguiu passar para o curso que você queria. Na prática, no ano seguinte, você pode simplesmente focar só na sua redação. Você não precisa estudar nada dos outros assuntos do Enem, porque essas notas não vão contar. Então você estuda só para sua redação, e só com a redação que você fizer, você vai passar para o seu curso, teoricamente, se você conseguir tirar uma nota boa na redação. O que, se você passar um ano inteiro estudando só redação, de segunda a sexta, é lógico que você é o pensável, imaginável que você vai passar. Então, isso muda as estratégias dos estudantes. E, teoricamente, quer dizer, é positivo para quem tá fazendo o Enem pela quinta vez, pela quarta vez, tentando passar em medicina, em alguma faculdade de muita concorrência, é positivo. Mas, para quem vai fazer o terceiro ano do ensino médio esse ano, ele tem que se preocupar, principalmente quem quer cursos um pouco menos concorridos. E é por isso que eu tô falando, que a pessoa que tá fazendo cursos mais concorridos e já considera uma opção de estudar por mais de um ano para passar no Enem, ela vai ter uma certa vantagem. Mas você, que quer passar no primeiro ano que você fizer o Enem, você tá muito ferrado. Porque pensa comigo, se você vai trazer as notas de 3 anos, como esse professor vai falar, a nota de corte vai subir muito. Porque se uma pessoa tirou 900 em matemática em um ano, mas foi muito mal em linguagens, e no outro ano ela acertou 40 em linguagens,
ela tem uma nota quase completa, quase. Ela vai ter uma nota de quase 100% de aproveitamento no Enem. Então, ela pode ficar muito na frente de quem tá fazendo Enem esse ano. Porque ela pode estudar só uma área do conhecimento. Se você tá no terceiro ano de ensino médio, você tem que estudar tudo. Porque a nota que vai ser contabilizada vai ser a nota que você tirar só nesse ano. Então, se a pessoa tirou 900 em matemática e 800 em natureza, 900 em um ano e 800 no outro, você tem que tirar 900 e 800 no mesmo ano, na mesma prova. O que, na prática, faz com que uma pessoa possa pensar em resolver uma prova por ano e vai ter que estudar metade dos conteúdos, enquanto você vai ter que estudar o ano inteiro para tirar a mesma nota que essa pessoa. Então você tem que estudar o dobro para conseguir ter uma nota parecida. Então, mas o que mudou além disso? E por que isso é tão negativo? Pensa comigo. Deixa eu abrir rapidão. Deixa eu só pesquisar a nota de matemática no Enem 2025. Aqui. Ah, porra, ainda não saiu. Mas tudo bem. Tudo bem. Ó o Pedro Assad chorando por causa do TRI. Vamos lá. Máxima próxima de 980? Esquisito. Mas vamos lá. Pronto, aqui. Ah, não. Como somar? Porra. Aqui. Professor Fredão? Acho que é ele. Aqui é falando de humanas. Cadê? Aqui. Vamos lá. Porra, é 2013? Aí é osso. Deixa eu pegar. Não, será que eu posso vazar a nota de simulado? Acho que não. Tá, vamos lá. Enem 2025, 980. Ok, ok. Eu tô transmitindo, né? Tô. Tá, nota máxima no Enem foi 980. Se a gente pegar 2024, quanto vai ser? Cadê? Será que eu confio na IA do Google? Tá, nota máxima 962. Só que, se você fez a prova de 2024, por exemplo, se você fez a prova de 2024 e acertou 45 questões, a pessoa fez de 2025 e acertou 45 questões, essa pessoa vai ter uma nota maior que a sua. A pessoa que fez em 2025. Mas, pensa comigo. Você, no Enem 2025, como estava lá, a nota máxima de matemática foi 980. Aqui, tá 980. Se você acertar a mesma quantidade agora em 2026, pode ser que a nota máxima de matemática seja 950. Então, por mais que você tenha acertado a mesma quantidade de questões que a pessoa, a exata mesma quantidade, pode ser que você fique com a nota abaixo dela. E o que acontece? A pessoa, mesmo tirando uma nota, a mesma quantidade de acertos que você, a nota dela vai ser mais alta. O TRI vai ser mais alto e a nota de corte para entrar nas faculdades vão ser mais altas. Eu vou pegar as universidades do meu estado. Aqui. SISU, UFES. Porque teve uma subida bem alta. Bem alta. Vamos lá, nota de corte e vamos ver aqui. No Quero Bolsa, que eles geralmente organizam bonitinho. Para medicina, anúncio. Para medicina, a nota de corte foi 789 nesse ano. Tem como eu voltar os anos aqui?
Eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Vamos lá. 789 nesse ano. Agora vamos 2024. Vamos ver como é que ficou. Porra, não tô conseguindo voltar ano. Nota de corte. Aqui tá dizendo que é pra 2024. Opa! Nota de corte. UFES no SISU 2024. Vamos lá. 789. Ah, já atualizaram pra 2025 também. Peste? Parem de atualizar. Eu quero um negócio antigo pra eu comparar. Enfim, aqui, 798 para 2025. Essa nota tende a variar cada vez mais. Afinal, agora as pessoas aprenderam que, nossa, que negócio mal organizado da porra. Enfim, basicamente, a ideia é que as pessoas agora sabem mexer nisso. Elas sabem que podem usar a nota de outros anos para acumular nota nesse ano. E aí o Enem teve uma ideia brilhante. Esse ano, eles mantiveram essa decisão. Eu peguei aqui um link do Reddit só para mostrar. E qual foi a mudança? Eles divulgaram a matriz de referência para esse ano, agora com os assuntos da prova. Caralho, mas eles nunca colocaram assuntos da prova. Agora eles mandaram assuntos. Isso quer dizer o quê? E por que eles fizeram isso? Você pode pensar que eles querem que a prova seja mais conteudista. Vou pegar meu quadrinho aqui para poder escrever melhor. Mas na prática, por que essa mudança está acontecendo? Calma, deixa eu só explicar a mudança. Em 2028, o Enem vai ter que mudar a matriz de referência. Ele vai mudar as habilidades que você vai precisar, ele vai mudar os conteúdos que você vai ter que aprender. Então, na prática, quem está no primeiro ano do ensino médio hoje vai ter que, talvez, vai ter que estudar conteúdos completamente diferentes. Completamente diferentes. A ideia é que o sistema educacional e a prova do Enem vão mudar. A prova não vai ficar mais conteudista, ela vai seguir nesse modelo que ela tem agora, só que ela vai cobrar outros conteúdos, outras habilidades, e o sistema de educação deve mudar. Então, por que se coloca agora os conteúdos que você precisa estudar? E agora vem o quadrinho. Cara, puta que pariu. Eu sei que isso daqui era pra ser um diário, mas é uma coisa importante que eu realmente queria comentar, porque isso é válido pra todos os alunos do ensino médio, tá ligado? E como eu sou aluno do ensino médio, aprendi isso hoje, vou propagar também. O que aconteceu? O Enem, como o Enem só vai ter mais 2 provas com os conteúdos atuais, e teve muita polêmica sobre essa questão do SISU, se nessa prova eles divulgam os conteúdos, eles querem que você saiba o que vai cair na sua prova e tire notas mais altas. Então, se você vai fazer. Eu vou escrever um esqueminha. Vamos lá. Se você não sabia os conteúdos e acertou 30 questões em cada matéria, agora que você sabe o que vai cair, o Enem espera que você acerte mais. E você, que está no terceiro ano de ensino médio, eles querem que você acerte mais, já que eles estão entregando tudo na sua mão. Então vamos lá. Se você acertou 30, eles esperam que você acerte, sei lá, 35. Porque agora você sabe exatamente quais são os possíveis conteúdos que podem cair na sua prova. Vamos lá. Ah, mas por que isso? Porque quem fez essa prova e acertou, sei lá, 40 em matemática. 40 em matemática. Mas acertou 20 em linguagens.
Tá horrível, né? Mas é porque eu não tô conseguindo escrever direito. Calma. Acertou 20 em linguagens. Essa pessoa vai estudar só linguagens. E ela espera chegar em 40 acertos em linguagens. Então, o que o Enem quer é que agora que você sabe o conteúdo, que você acerte mais questões em todas as áreas, a ponto de competir com essa pessoa que vai precisar estudar só metade do conteúdo. Na prática, isso ajuda? Mais ou menos. Porque a gente vai ficar ansioso. E a prova vai ficar mais conteudista? Não. Assim, as principais mudanças que eu vi é que, pelo que está escrito no documento, por exemplo, em linguagens, eles falam muito menos de movimentos como o romantismo, sobre vanguardas europeias para a literatura, e falam muito mais sobre identidade nacional, o que vai trazer sobre quinhentismo, que é a escrita de cartas de colonizadores que vieram aqui para falar das visões deles sobre os indígenas, que aí provavelmente um gabarito estaria relacionado a outras pessoas fazendo um julgamento cultural. O que mais pode cair é modernismo, que é o movimento literário de criar uma arte brasileira. Então, provavelmente, eles estão indicando que vai cair muito da relação com a arte com o território nacional. Eles estão especificando um pouco mais de como vão ser as questões. O que ajuda. Por outro lado, eu vi alguns tópicos mais conteudistas sobre educação física, que não era, que a princípio eram só habilidades, envolviam praticamente nenhum conteúdo, era mais interpretação de texto. Dentro do texto explicava o que era a prática da atividade física, explicava benefícios, e aí você tinha que extrair. Agora, nesse documento, aparenta estar mais conteudista, mas na prática, a prova não deve mudar tanto. Não deve mudar tanto. Então, o que eu preciso saber? Cara, o que tá no documento? Pronto. O que é que você precisa saber agora? Basicamente, você vai precisar se organizar porque mudou pouco e ter consciência que você estudou a maior parte dos conteúdos que estão aqui. Eu vou abrir agora a matriz de referência do Enem porque ela assusta. Mas se você for olhar, ela não muda tanto. Linguagens, estrutura de texto, atividades de produção escrita nas diferentes esferas sociais. Deixa eu abrir a porta para minha gata. Ui. Oxi. Tá. Acho. Pronto. Tá aqui. Atividades em diferentes esferas sociais, públicas e privadas. Aqui são os textos que você já viu. Aqui vai ter muita coisa sobre educação física. Isso daqui, interpretação, 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 mas você também estuda isso em artes, já estuda, já está no seu cronograma, e você vê com outros nomes, como performance, improviso. Então, você consegue perceber que esses conteúdos já são os que você estuda. Produção e recepção de textos artísticos, aqui vai ser interpretação diante da importância dessas artes, da função delas na sociedade, da origem delas. Então, prova de linguagens não muda praticamente nada. O que vai mudar vai ser aqui, que ele fala um pouco mais sobre o esporte, as lutas, os jogos e as brincadeiras, que este daqui já tem algumas regrinhas que você é obrigado a estudar de uma forma mais conteudista, então pode ser que eles cobrem um pouco mais de conteúdo. Mas se você for vir aqui para literatura, produção literária e processo social, correlacionar qual é o processo que a sociedade está vivendo
Para chegar nessa produção literária, por exemplo, o realismo vem em um momento em que as pessoas estão sendo mais críticas, onde as pessoas estão em um período de analisar a própria sociedade, ver quais são os problemas, expor os problemas para que eles sejam resolvidos. O modernismo, a gente está procurando uma arte que represente a nossa identidade. O romantismo, ele vem para mostrar tudo com muita emoção. As pessoas querem se expressar, querem falar que podem amar as outras a- até o inferno, podem até o inferno em busca do amor, ou então que elas estão presas num limbo e que a vida dela nunca vai mudar porque ela terminou um relacionamento. Tudo isso vai ser para você relacionar esse contexto das pessoas para criar essas obras. Igual aqui, processo de formação literária e de formação nacional. É você entender que a arte do Brasil começou com colonizadores e em algum momento vai virar uma arte que a gente criou, que representa a gente. Produção de textos literários, sua recepção e constituição do patrimônio nacional. É a importância da formação dessas obras. Você entende que está tudo mais ou menos no mesmo assunto? Relações entre dialética, cosmopolitismo, localismo e a produção literária nacional. É mais ou menos a mesma coisa. E você vai vendo, eu não vou me pagar de inteligentão, vou pesquisar o que é cosmopolitismo. Afinal, cosmopolitismo. Vamos lá? Corrente filosófica e sociopolítica que defende que todos os seres que pertencem a uma única comunidade global pertencem a uma única comunidade global, transcendendo fronteiras geográficas, nacionais ou culturais. Ok. Isso daqui é globalização. Então, o que é que ele está dizendo? Vai falar sobre a relação entre diferentes países na formação de uma cultura que vai gerar produção literária nacional. Nacionalismo é aquela coisa de digerir as culturas de outros países para a gente absorver e criar a nossa. Nacionalismo. Movimento antropofágico. Então, tudo tá mais ou menos no estilo que você já vê no Enem. Matemática, você consegue ver que são poucos assuntos. Assuntos que você já vê, só que a diferença aqui vai ser a forma como eles contextualizam para fazer uma questão fácil, média ou difícil. E se você estudar só esses assuntos daqui, todos esses daqui, no caso, que é uma página e um pouquinho, cara, você vai estar pronto. É só você resolver questões sobre todos eles. Muitos assuntos são fáceis, como paralelismo e perpendicularidade. É uma questão de visão. Isso daqui são duas retas paralelas, porque elas podem seguir, elas podem continuar e elas nunca vão se tocar. Isso aqui é uma reta perpendicular, porque as duas estão se cruzando, formando 90 graus, ou um quadrado, se você terminar de juntar. Tipo aqui, 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 formaria um quadrado. Ah, essa daqui, perpendicular. Porque se você seguir as duas, elas vão se cruzar, formando esse quadrado. Então, muitos assuntos são bem mais fáceis, são tranquilos, só que eles podem misturar isso daqui. Então, a prova de matemática, teoricamente, não muda quase nada. Só que, olhando os assuntos, você vê que muitos assuntos que eles já cobraram em algum momento não vão ser cobrados nessa prova. Então, você tem a certeza que vão ter menos conteúdos. E como eu falei, isso foi criado por quê? Porque para 2028 os assuntos vão mudar. Então, qual que é a ideia? Primeiro, você aumente a sua nota para você conseguir competir com as pessoas que estão considerando notas de 3 anos. Mas também, já deixando claro, ó, em 2028 tudo vai mudar, então acumule nota agora, porque se você precisar em 2028, você usa suas notas de agora. Tá entendendo qual é a lógica? Ah, e quem se ferra mais? Quem vai fazer Enem esse ano vai lidar com notas de corte para passar em faculdade altíssimas. Altíssimas. Porque todo mundo já tá sabendo que pode fazer isso. Enquanto a gente só soube ano passado, em outubro, menos de um mês antes da prova do Enem,
e ninguém pode se preparar com essa mentalidade, esse ano todo mundo sabe. Então, se uma pessoa tirou 980 em matemática no ano passado, ela imagina que esse ano a nota de matemática vai ser menor. Então, ela vai usar o 980 dela. E o que ela vai focar? No que vai ser mais alto. Se matemática desceu, o que vai subir? Pode ser natureza, pode ser linguagens, pode ser humanas. E ela vai estudar para as outras provas. Então, esse ano, as notas de corte vão ser muito altas. Mas, como você tem o conteúdo na mão, teoricamente, o Enem, o INEP, mandou para todo mundo a matriz de referência. Teoricamente. Então, tem uma tendência da prova, se você souber dos assuntos, se você conseguir estudar e perceber que não mudou tanto, e só entender quais assuntos foram tirados e a certeza que não cai, quais assuntos que fazem sentido, quais assuntos que você tem que estudar mais, sua nota também tende a subir. Então, mesmo que a nota de corte suba, a sua nota vai subir também. Putz, mas não consegui passar esse ano. Relaxa. Faz no ano que vem de novo, fortalece o que você foi fraco, agora focando nesses assuntos, nos assuntos que você tirou a menor nota. Você pega, estuda os assuntos, revisa, faz questão do Enem, para que em 2028, quando mudar tudo, você possa usar essa nota. Essa é a ideia. A ideia é que, como está gerando muita polêmica, e para mim é muito errado, que uma pessoa possa pegar uma nota de redação que ela tirou 1000 e colocar em um ano em que ela tirou 100, em que ela tirou 0, em que ela não fez a redação. E ela ainda assim tire 1000 nesse ano, para mim não faz o menor sentido. Mas o INEP não quis mudar essa decisão. Como pode mudar? Se estudantes fizerem revoltas, revoluções, greves, forem exigir mudança do INEP e ter essa mobilização para ter uma mudança. Eu penso em fazer, mas tem que ser de forma organizada. Senão eu tomo no meu cu sozinho. Se forem vários estudantes, não tem como ter repressão, não tem como a polícia militar tentar te punir, até porque na Constituição é você tem o direito de fazer greves para reivindicar direitos. Então você tem direito de fazer greves, mas a polícia militar ainda te agride se você estiver sozinho. Então, basicamente, o que vai acontecer? Essa nota, essa prova, se você souber os assuntos, tende a ser um pouco mais fácil. Porém, as notas também vão ser mais altas. E o Enem tá tentando regular isso daí. Acho que vai mudar para melhor para quem tá no terceiro ano, não. Para quem já tá fazendo há um tempo o Enem, fica muito melhor para você. Muito. Mas é foda. Porque você pode estar fazendo. Você, por estar fazendo há 3 anos, tem muito mais vantagem. Não só de maturidade, de poder trabalhar o emocional, de ter a escolha de pegar exclusivamente os conteúdos que você não sabe para estudar. Então, é muito mais fácil para você. Para quem tá no terceiro ano, quem precisa conquistar o futuro em um ano, fudeu. Tá, tá meio fudido. Mas quem tá no primeiro ano do ensino médio, irmão, meus pêsames. Porque o que deveria ser feito? Como vai ter essa mudança nos assuntos, em como a prova vai ser feita, pode ter mudança em questões, em estilo de questão, em habilidade, até porque, como vazou questão ano passado, esse ano o Enem vai tentar criar questões novas para serem aplicadas nessa prova, mas a maior parte das questões novas vão ser aplicadas em 2027 e 2028. Então, a pessoa que está fazendo o primeiro ano de ensino médio, o justo seria que já tivesse um conteúdo enviado para que ela pudesse estudar o conteúdo novo. Na prática, você só vai saber quando você estiver no terceiro ano de ensino médio e vai ter que estudar tudo do zero. E agora, fechando o capítulo de Enem, a gente tá fudido. Oi, pessoal, meu nome é Dante e como vocês estão? Eu tô tenso, mas ainda assim, cara,
tô tentando me manter o mais tranquilo, na medida do possível, pro Enem. Porque, mano, é bem. Dá medo, dá muito medo. Afinal, é uma prova onde eu vou ter que decidir meu futuro. E se der qualquer merda, fudeu. Mas eu consegui ter o diagnóstico de TDAH, tenho uma horinha a mais pra conseguir não errar no gabarito, pra eu conseguir fazer a redação com um pouquinho mais de calma. No finalzinho. É... Literalmente no finalzinho, né? Com tempo extra. Mas, teoricamente, é pra estar em uma sala específica, sem muito barulho, que você seja direcionado para escolas que tenham esse recurso. A gente sabe como no Brasil é complicado. Então, dá medo, dá muito medo. Mas eu tô tentando pensar que eu tô preparado. Ou que estou me preparando o suficiente para fazer uma boa prova. E ter essa consciência de que a prova não mudou tanto quanto dizem e que ela tende a mudar para ficar mais fácil para quem tá fazendo agora, ajuda um pouco. Apesar de que, se você for pegar para ver os conteúdos, a quantidade de conteúdos, só de física você tem 4 páginas e meia. Mas é tipo, 4 páginas e meia, uma página é só de cinética, é só de dinâmica, é só de movimento, só de cinemática e dinâmica. Ó, movimento e objetos quando estão parados. É, é mais tranquilo. Dá uma acalmada. Por mais que ainda dê medo, mas dá uma relaxada um pouquinho maior. E hoje foi um dia onde não consegui ver o episódio de The Boys ainda, porque eu fui pra aula, estudei pra caralho, fiquei absorvendo tudo isso, e aí cheguei morto em casa, dormi a tarde inteira e foi uma delícia. Nossa senhora, como foi bom. Tô comendo goiaba, ó, goiaba branca, tá? Que eu gosto de goiaba verde. E, porra, agora é uma merda de cortar. Porque tem que cortar por causa do aparelho. Pra não quebrar, então. Calma. Ai, caralho. Eu ia jogar um pouco de Babazil, mas tem que dormir cedo. Então, cara, foi um dia onde passei a maior parte do tempo só pensando no Enem. O que realmente é meu. Dá um surto maluco. E agora vem outra preocupação, né? Afinal, amanhã tem uma correção de redação. Quer dizer, não sei se tem. Porque quando eu fui olhar a lista de atendimento, sei lá, um terço tava preenchido e o resto tava escrito atendimento. A pessoa que vai ser atendida é o atendimento do assistente. Aliás, é do assistente? Acho que nem tá dizendo de onde a pessoa é. Mas não vou abrir porque eu tô com medo de vazar o documento e aí vazar dado. Enfim. É. Caralho, o que que eu ia falar? Não consegui ver o episódio de The Boys. Acabei me cansando muito porque, com um assunto bem complicado, dá uma cansada absurda. Mas amanhã já é outra preocupação. Porque além da correção de redação que talvez eu tenha amanhã, talvez eu tenha o campeonato de debate. Porque o campeonato é dia 17, hoje é dia 16, e a gente não sabe local. Quer dizer, teoricamente era para ser na Universidade Federal de Sergipe, mas não diz qual Universidade Federal de Sergipe, não sabe se mudou o local, não sabe horário de sexta-feira. Feijão com farinha. É... desculpa, veio na minha cabeça. E não dá pra entender nada do que é que vai acontecer no sábado. Fora que no sábado, teoricamente, eu tenho simulado. Então, é um bagulho que eu tô bem empolgado. Só que, porra, tá mais explicado pra cacete. E são informações básicas. É aquilo. A linguagem. E me incomoda um pouco por ser pessoas de um grupo de debates que estão organizando.
mas ficou muito mal escrito, muito mal explicado, o que, bom, quem estuda linguagem sabe que uma linguagem rica é aquela que é entendida. Você tem que ser entendido pelo maior número de pessoas. Aí eles colocam um, um negócio todo em inglês, com a estrutura do debate britânico, sem explicar exatamente como é o debate britânico. Eles só colocam um documento para que você estude, mas sem explicar na prática mais tranquilo como é o debate britânico, explicar como é que vai se dar o que é cada etapa dessa competição, porque tem gente que nunca foi para um debate britânico. Mas ainda assim, eu tô bem curioso para saber como é que vai ser e acho que vai ser divertido, tá ligado? Eu tinha separado para jogar um pouquinho de Baba Is You, que eu falei no último vídeo, mas, mano, por causa do tempo, porra, tá difícil. Mas assim, só pra você, jovem que também tá vendo, o Enem tá fudido? Tá. A gente tá fudido? Tá. E daí? Irmão, é o seu futuro. A gente tá preocupado, mas pensa que tá todo mundo preocupado junto. Não se estresse. É difícil falar isso, mas eu tô pela mesma situação. Então, a ideia é a seguinte. Mano, você estude, tome cuidado, tente estudar da melhor forma possível, sem se esgotar. Porque se você se esgota, em algum momento você não vai conseguir mais absorver conteúdo, você vai ficar cansado, pode estar cansado perto da época do Enem, fazer uma prova ruim. Então vamos lá. Estude, sim, descanse. Como eu falei, eu praticamente não estudo no modelo tradicional em casa. Eu meio que repasso os conteúdos na minha cabeça. Afinal, tecnicamente, tudo que a gente está vendo é conteúdo. Então, é conteúdo que você vê na vida. Então, se você está estudando vetores, você tem que imaginar a força que o objeto está fazendo para um lado e para o outro. Se você está puxando uma gaveta, você sente uma pressãozinha. Essa pressão é uma força direcionada para trás. Você faz uma força direcionada para frente. Para que você consiga abrir, a sua força é maior. Então, o vetor para o seu lado vai ser maior. Então, tudo meio que é conteúdo e é uma forma que eu consigo estudar melhor. Porque, tecnicamente, eu estou estudando a todo momento. Só que sem cansar meu cérebro. Então, o que eu falo? Mano, principal coisa. É difícil falar que não é estudo, mas depois do estudo, principal coisa, descanso. Descanse, mano. Durma bem. E não só dormir bem, mas também estar com sua mente descansada. Se você tá com sua mente descansada, se você não tá enchendo de preocupações, pensa que o seu cérebro, como eu falei de como você consegue absorver informações no vídeo passado, pensa, ó, vou usar o quadro também. Só que agora na parte de baixo, porque eu tô com preguiça de pegar o apagador. Vamos lá. Pensa que. Vamos dizer que isso aqui é o seu cérebro. Você precisa absorver informações. Você absorve informações e guarda elas quando você vai dormir. É o momento que você transforma elas em conhecimento. Então vamos lá. Se você está estudando 8 horas por dia, você vai ter muito conteúdo para absorver durante uma noite. Você vai estar esgotado, você vai estar muito cansado. E isso vai pesar. Você vai estar necessitando muito de, de descanso, mas você vai ficar pensando, nossa, mas eu preciso estudar mais. Então, parte desse conhecimento, vou pegar outra cor. Cadê minhas câmeras? Ah, vamos lá. Então, parte do que está no seu cérebro não é necessariamente conteúdo, mas a preocupação de que devo estudar mais.
Então, isso em vermelho vão ser as suas preocupações. E aí você vai ter... Além disso, você pode ter na sua cabeça que... Pô, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer. Eu quero ver aquela série que lançou, mas eu só posso ver depois que eu terminar o Enem. Então você vai criando uma preocupação menor. Você vai ter uma vontade. Eu diria assim. Você vai ter uma vontade que vai ocupar parte do seu cérebro. E o que é que vai acontecer com tudo isso? O seu cérebro, ele vai tentar, durante a noite, enquanto você dorme, guardar o máximo de informação possível. Só que não vai saber separar. Então, o que acontece? Se você dorme pouco, você vai absorver, sei lá, 60% dessas informações. Só que separar de forma aleatória. Você consegue ver que, de repente, ele pegou uma parte desse conteúdo, ele pegou uma parte do conteúdo, pegou uma parte das preocupações e uma partezinha do que você queria fazer. Mas muita parte do conteúdo não foi fixado. Se você dorme uma noite inteira, você ainda não vai absorver tudo que você teve durante o dia. Mas você vai absorver uma boa parte. Só que o que acontece? Você absorveu tudo isso. Ainda teve isso daqui de conteúdo que você não absorveu. Por quê? Porque o seu cérebro absorveu as preocupações que vão continuar no dia seguinte. Essas vontades que você tem de fazer, que vão ficar pro dia seguinte. Então, mano, descanse. Quer ver uma série? Veja. Por que não, mano? É preocupante, você sabe que tem muita concorrência, que precisa estudar, mas descansa, cara. Descansa, vê a série que você quer ver, joga aquele jogo que você quer jogar. Putz, eu tô muito cansado, eu não quero estudar hoje, eu tô morto. Tira um dia pra descansar, velho. Sem fazer mais nada. Ou então vendo aquela série que você queria tanto ver, que isso também ajuda. Isso ajuda você a aprender. Isso ajuda você a absorver conteúdo. Isso é uma forma de se organizar para estudar. Então, é o seguinte. Hoje foi um dia basicamente só sobre estudo. Foi um dia só de me preocupar com o Enem, com aprender. Mas fica aqui. Foi um dia onde não tive tantas preocupações. Queria ter tirado um pouquinho do dia para poder pensar no teatro. Mas como eu decidi descansar, faz parte. Não fiz muita coisa, mas consegui fazer esse vídeo. E isso já tá suficiente para mim. E tente lidar assim também, porque isso vai te ajudar muito. Não consigo fazer tudo o que queria? Tudo bem. Não consegui estudar? Tudo bem. Você tem amanhã. Ai, mas só faltam 6 meses pro Enem. Tudo bem. Só faltam 7 meses. Tudo bem. Amanhã é um novo dia. Você continua de amanhã. Assim como a gente se vê amanhã de novo. Beijo e... Calma, deixa eu comer a goiaba. Beijo. Até amanhã. E se tiver qualquer preocupação, qualquer comentário, qualquer alegria para compartilhar, deixa nos comentários. Valeu.